O tema dessa reflexão será o tema que eu mais gosto de pregar: oração. Nós vamos falar sobre a oração pessoal. Êxodo, capítulo 33, versículo 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como alguém fala com seu amigo. Vamos ler todos juntos em voz alta essa primeira parte do versículo 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como alguém falava com seu amigo. Aleluia. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Aleluia. Meu irmão, eu quero que chegue um dia que alguém vai escrever a sua biografia, que alguém vai escrever a sua história e fale assim: olha, o Rodrigo, você pode colocar o seu nome nisso, ele falava com o Senhor face a face, como alguém falava com o seu amigo. Quero falar para você que quando nós olhamos o Evangelho, nós vemos que tem vários tipos de pessoas que seguiam Jesus. Existiam ali aqueles que não acreditavam totalmente nele, mas ficavam admirados com os milagres, que era uma multidão. Existiam aqueles que eram os 72, que seguiam Jesus em algumas missões, mas não estavam muito perto dele. Poucos se falam desses 72 no Evangelho. Depois nós vamos ver que tinham também alguns que eram mais próximos, amigos de Jesus, algumas mulheres, alguns homens como Lázaro e alguns amigos de Jesus. Existiam também os 12, existiam também os 3, nós vamos ver no Evangelho o tempo todo, Pedro, Tiago e João. E entre os 3 existia o discípulo amado, aquele que chegou a uma intimidade tão grande, mas tão grande com o Senhor, que ele reclinou a cabeça no peito de Jesus. E os padres da igreja, eles falam que esse homem que era o discípulo amado, ele era o primeiro que ouvia a revelação. Por isso, dos evangelistas, ele foi aquele que escreveu o Evangelho, que fala da pessoa de Jesus da maneira mais sublime. Os outros evangelistas, eles vão falar de Jesus da maneira mais rasa, do chão. Mas João, ele é conhecido como a águia, porque ele sobrevoou o lugar mais alto. Ele subiu no monte para contemplar o Senhor de uma visão panorâmica. E quando eu falo também de Moisés, ele foi aquele que no meio de uma multidão de israelitas, foi aquele que falava com Deus face a face. Aquele que tinha uma intimidade com Deus tão grande, que ele se tornou amigo de Deus. Quem quer ser amigo de Deus aqui? Fala eu! Fala para quem está do seu lado, esse cabeção aí. Falou, cabeção, você quer ser amigo de Deus? Eu quero te falar uma coisa. A sua vida, se você for contar no dedo, você vai perceber que você tem poucos amigos. Nós temos muitos colegas, mas amigo é uma coisa selecionada, né? No Evangelho, Jesus vai falar para os discípulos: eu não vos chamo de servos, mas eu vos chamo de amigos, porque eu vos dei a conhecer tudo aquilo que eu ouvi de meu Pai. O amigo é aquele que você abre o coração sem reservas, que você sabe que você pode contar com ele, porque ele já contou os segredos dele todo para você, e você também pode contar o segredo dele. Você pode falar com ele a qualquer hora, porque você sabe que ele vai te ouvir. Eu quero falar para você que
Você pode escolher ter um relacionamento com Deus de duas formas. Você pode escolher ter um relacionamento com Deus como Moisés, como um amigo íntimo, profundo dele, ou você pode ter um relacionamento com Deus como se Deus fosse apenas um colega. O colega é aquele que vai fazer parte da sua vida por causa do ambiente aonde você está. Note, quando você muda de escola, quando você muda de bairro, algumas pessoas que eram seus colegas, de repente, se afastam de você. Não se preocupam mais se você está doente, se você está precisando de uma coisa, não ligam para você e aí está tudo bem. Vem aqui na minha casa, não vê a hora de ver você, de conviver com você, porque ele não é o seu amigo, ele é apenas o seu colega. Mas esse texto fala que Moisés, ele era, o que ele era? Amigo de Deus. E aí quando a gente olha para a Bíblia, o que a gente pensa? A gente pensa o seguinte, que o Espírito Santo veio, fez assim, ó, puf, e Moisés já se tornou um amigo de Deus. Mas não é isso que nós vamos ver na Bíblia. Nesse texto aqui, Moisés ele tinha mais de 80 anos. Então Moisés, ele era um hebreu, e porque o faraó estava matando as crianças hebreias, porque o povo de Deus estava crescendo, ele começou a matar os primogênitos, as crianças, os homens. E a irmã de Moisés colocou Moisés em cestinho e colocou ele num jeito certo para que a filha do faraó que estava tomando banho pudesse pegar ele e levar para sua casa. E foi isso que aconteceu. E Moisés passou 40 anos na casa do faraó, sem conhecer a Deus. Então ele foi doutrinado pelo sistema do faraó, pelo sistema do Egito. E ele não conhecia Deus de uma maneira pessoal. E aí quando ele foi amadurecendo, ele começou a se confrontar com a sua identidade. E um dia ele vê um egípcio matando um hebreu, e ele toma parte e mata o egípcio. E aí ele fica em crise e ele foge para o deserto de Madiã. E lá no deserto de Madiã, ele vai ficar por mais 40 anos. Até que um dia, ele que era um pastor, ele decide ir além. Se você começar a ler o livro do Êxodo, você vai ver isso. No curso bíblico Boa Semente, próximo vídeo, eu vou falar desse livro do Êxodo. Então um dia ele decidiu ir mais além. E quando ele vai além, lá no capítulo 3, nós vamos ver que Moisés vai ficar encantado com a beleza de Deus, que vai se manifestar como fogo numa sarça ardente. E ele começa a contemplar aquele fogo que ardia na sarça, mas não consumia a sarça, e ele vai se aproximando, porque Deus é assim, ele vai nos atraindo, quando vê, ele pega você de jeito. E ele fez isso com Moisés, e ele vai falar: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é santo. E a partir daquela experiência, que nós chamamos de batismo no Espírito Santo, na renovação carismática católica, Moisés vai começar a desenvolver no dia a dia, gradativamente, a partir dos anos, um relacionamento profundo com Deus, até chegar a tamanha intimidade das pessoas que estão vendo ele se relacionar com Deus em oração, dizerem que ele é uma pessoa diferenciada, extraordinária, porque ele se tornou amigo de Deus. Então eu quero falar para você, se você quiser ser amigo de Deus, você precisa começar a subir a montanha. Então nós vamos ver isso, porque um relacionamento profundo com Deus, ele não pode acontecer na planície.
Não é uma experiência superficial de um encontro. Aí eu vou naquele encontro porque ali eu vou ter um relacionamento profundo com Deus. Você vai cair do cavalo. Esse relacionamento profundo com Deus, ele vai crescendo de degrau a degrau, de dia a dia, de semana a semana. São anos que vão sendo construídos um relacionamento até você chegar no topo de ter na sua vida pessoal uma intimidade profunda com Deus, ao ponto de entender que você pode falar com Deus como você fala com o seu melhor amigo. E esse caminho, para você chegar nesse grau íntimo de intimidade, é chamado oração pessoal. Então é por meio da oração pessoal que nós vamos crescer no nosso relacionamento com Deus, a chegar ao ponto de sermos íntimos dele. A pior coisa, o pior desastre que pode acontecer na sua vida é você abandonar a sua vida espiritual. Porque se você abandonar a sua vida espiritual, a sua vida de intimidade com Deus, a sua vida de oração, você vai descer novamente para a planície. E nós somos chamados a subir até encontrar a face do nosso Deus vivo. O catecismo da Igreja Católica, na quarta parte, ele só fala de oração. Se você quiser ler algo sobre a oração, eu indico para você ler o catecismo da Igreja Católica, que nos dá uma doutrina maravilhosa sobre a oração. E no parágrafo 2697, ele fala que a oração é a vida do coração novo. Então o catecismo fala que quem recebeu um coração novo por meio de uma experiência de Deus, só vai ter vida. Esse coração só vai pulsar, só vai bater, se você manter no dia a dia uma vida diária de oração pessoal, um relacionamento íntimo com a presença de Deus. Então quem fez a experiência do batismo no Espírito Santo precisa entender que é uma necessidade vital. Diz também o catecismo. É uma necessidade vital você manter, cultivar uma vida de oração pessoal. Quando o catecismo fala que é uma necessidade vital, ele quer nos dizer que se você parar de rezar, você vai morrer. Então, se você parar de rezar, você vai voltar para o Egito, você vai voltar para a escravidão. Tudo aquilo de lindo que Deus já fez na sua vida, amanhã não vai valer de nada, se você não crescer a intimidade com Deus, não começar a buscar para valer, a ter uma vida de oração pessoal. Para você entender melhor ainda, eu vou falar de uma necessidade vital nossa: escovar os dentes. Quem aqui escovou o dente hoje? Fala eu. Eu espero que seja verdade. Olha só. Quem aqui nasceu sabendo da importância de escovar o dente? Levanta a mão. Ah, para! Eu tenho um sobrinho de 5 anos. E aí quando eu vou lá visitar ele já vem pulando no meu pescoço 6 horas da manhã, querendo jogar joguinho no meu celular. E aí eu falo pra ele assim: escovou o dente? Ah, tio! Ele tem que voltar lá para escovar o dente. Então é uma coisa que vai exigir dele uma disciplina diária. Porque no começo ele não entende que é uma coisa automática, que é uma coisa que faz parte da vida. Então eu preciso exortar, eu preciso falar, eu preciso ensinar, educar, disciplinar ele, que ele precisa todos os dias ao acordar
e depois das suas refeições, escovar o dente. E conforme o tempo vai passando, aquilo ali vai entranhando nele, porque é uma necessidade vital, que chega a um ponto que ele não mais vai conseguir ficar sem escovar o dente. Então, quando você acorda de manhã, você não fala assim: ai, que tédio, eu vou ter que escovar o dente. Se você está nesse nível ainda, larga a mão. Mas não, você acorda. Aí quando você acorda com o dente embotado, aquele dente que à noite você não escovou o dente, estava muito cansado, você acorda, aí vem aquele bafo. O que é a primeira coisa que você quer fazer na sua vida? Escovar o dente. Por quê? É uma necessidade vital. O que acontece, cabeçudo, se você ficar uma semana sem escovar o dente? Quero fazer um desafio aqui. Eu dou R$10 para quem ficar uma semana sem escovar o dente. Não, Rodrigo. Eu não posso ficar sem escovar o dente, porque escovar o dente, cara, é a higiene bucal. Se eu não escovar o dente, meu dente vai apodrecer, o meu contatinho vai afastar de mim, não vai ter jeito. Eu tenho que ficar longe. Por que eu estou falando isso? Porque você, cabeção, já entendeu que isso é uma necessidade vital. Agora eu vou pregar na sua cabeça, eu vou bater na tua cabeça, até você entender que a oração pessoal é uma necessidade vital. Porque quando você fica uma semana sem escovar o dente, a sua boca fede, é verdade. Mas quando você fica uma semana sem fazer a sua oração pessoal, a sua alma fede diante de Deus. Você começa a exalar pecado. Deus, quando olha para você, faz do mesmo jeito. Ele tem ânsia de vômito. Quando você se diz cristão, fala que tem uma espiritualidade, participa do grupo de oração, mas não entende que você precisa se dedicar, se entregar todos os dias para ter uma vida de oração, de intimidade com Deus. Aquilo que o banho é para o teu corpo, que você tem que fazer todos os dias, é a oração para a tua alma. Você precisa entender isso. Eu preciso me dedicar a ter uma vida de oração. E ter uma vida de oração é isso, não é a ver pronta. Se eu falar para você, amanhã você vai começar a rezar. Você vai tirar um tempo para ter uma intimidade com Deus. Vai ser fácil? Não! Vai ser muito difícil, por quê? Porque a nossa alma ainda não entendeu que isso é uma necessidade vital. Mas se você começar a rezar para valer, e começar a ter experiências com Deus, e começar a ouvir a voz de Deus, poder de Deus, você vai ficar desesperado quando você passar um dia sem rezar. Você vai entender que um dia sem rezar é um dia perdido. É um dia que não valeu, que tudo deu errado. Porque eu não falei com o meu Senhor, eu não falei com aquele que eu amo. Então nós temos que começar a rezar para valer. E eu quero mostrar para você nesse texto como que Moisés chegou nesse momento de ser íntimo amigo de Deus. E se você levar essa pregação a sério, quando você estiver lá daí, você vai olhar para o meu caixão, lá vai estar escrito assim: a oração não é tudo, é só 100%. E você vai entender e você vai falar assim: valeu a pena aquilo que aquele baiano cabeçudo me falou. Eu quero isso para minha vida. Então, se você quer viver uma vida light, se você, eu quero só pegar as menininhas mesmo, eu quero só vir aqui ficar de boa, já pode ir embora que você está perdendo o seu tempo. Mas se você quer ter uma vida de oração para ser íntimo de Deus,
escuta essa mensagem até o final, que eu quero mostrar algumas coisas para você. Olha comigo aí no versículo 7 do texto. Nós vamos voltar no versículo 7. O texto fala assim: Moisés pegou na tenda e montou-a fora, a certa distância do acampamento. Chamou a tenda do encontro. Assim, todo aquele que quisesse consultar o Senhor saía até a tenda do encontro, fora do acampamento. Primeira coisa que a gente vai ver nesse texto, que Moisés armou a tenda. Primeira coisa que você tem que fazer na tua vida é armar a sua tenda. Você precisa ter um lugar. Você precisa ter um lugar específico para você começar a desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. Você precisa começar a pensar agora: aonde que eu vou rezar para que a minha vida tenha fecundidade? Aonde? Qual que é o lugar que eu vou escolher? Então Moisés, ele vai levantar a tenda dele. E ele constrói a sua tenda num lugar distante. E por que que ele constrói a tenda num lugar distante? Porque lá existiam duas tendas. Uma tenda da multidão e existia a tenda de Moisés. Então Moisés, entendendo que no meio da multidão ele não ia conseguir ter um relacionamento pessoal com Deus, ele vai montar a sua tenda num lugar distante. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 6, ele fala assim: quando fordes orar, entra no teu quarto e tranca a porta, porque o teu Pai que está no escondido, no segredo, dará aquilo que no segredo o teu coração pede. Então, para ter uma vida de oração, primeiro, eu preciso começar a pensar num lugar que vai me facilitar ter uma vida de oração. Segundo, esse lugar precisa ser um lugar retirado, porque é oração pessoal, é você e Deus. Eu lembro uma vez, no comecinho da minha caminhada, o Fernandinho. E aí o Fernandinho começou na caminhada junto comigo. E aí eu estava lá de boa, assim na capela, eu e Jesus, maravilhoso. De repente entra o Fernandinho com a namorada dele. E aí eles ficavam dando bitoquinha, beijando pra lá, pra cá, eu estava atrás deles. Ah, poderoso de mim o espírito de Sansão. Eu já fiz... De verdade, pode perguntar pra ele. Afastei os dois, assim, ó, um de cada lado. Falei assim, ó, é oração pessoal. Desgruda chiclete. Para entender isso, a oração pessoal é o lugar onde vai estar só você e Deus. Porque senão, você vai fazer como Arão. Quando Moisés estava lá na intimidade com Deus, Arão estava lá embaixo, no meio do povo, fabricando um bezerrinho de ouro. Por isso, nós temos que abandonar os nossos apegos para estar a sós com Deus. Porque se você leva o seu bezerrinho de ouro, você não vai conseguir ter uma vida de oração. E aí muitas vezes você está começando a rezar e o bezerrinho de ouro, ele começa a mugir. Não vai rezar. Então é entender isso. Lá na minha casa tem um quartinho da oração. Nós criamos lá um quartinho da oração. Então nesse quartinho ficam os meus livros. Nesse quartinho fica lá a Bíblia, o terço.
Lá nesse quartinho ficam as minhas ferramentas, minhas armas espirituais. E aí eu estou com a Jéssica. E aí a Jéssica, quando ela não me vê, ela não fica mais assim, Rodrigo, que ela tem medo de ficar sozinha. Rodrigo, aonde que você está? Ela já olha no quartinho, se o quartinho estiver trancado, ela já sabe que eu estou fazendo a minha oração pessoal. Pode bater lá o Papa, pode ligar o Tatá, pode ligar quem for. Eu não vou desligar a minha intimidade com Deus para atender outra pessoa, seja quem for. E se ela começar a gritar demais, eu bato a porta. Para ela entender, ó, agora é o momento. É o momento de eu criar a minha intimidade com Deus. Então você precisa desapegar das coisas. Desliga o celular. Você não vai morrer se o seu celular ficar desligado por alguns instantes, tá bom? Desliga o teu celular, desliga o computador, avisa as pessoas da sua casa. Eu sei que às vezes a gente começa a rezar e vem mãe, vem irmão, aí vem um capeta, vem todo mundo querer tirar você da oração. Mas você precisa entender isso. Tem que chegar num ponto que as pessoas da sua casa vão respeitar o seu momento de intimidade com Deus. Elas vão olhar para você e vão falar assim, ó, ele está na oração. Lá na casa de formação, eu trabalho na casa. Todo dia das 11 ao meio-dia eu faço adoração ao Santíssimo. Então as pessoas ligam, vão perguntar de mim lá e falar, agora o Rodrigo ele não pode falar com ninguém. Esses dias o Ferraz, que trabalha na casa, ele começou a brincar, o monge está lá. Eu não desço, não estou nem aí. Porque eu estou no meu momento de intimidade com Deus. Eu entendi que é uma necessidade vital e eu não posso ficar sem rezar. Uma outra coisa que o texto ele vai nos ensinar sobre Moisés. Moisés, ele vai experimentar uma consequência desta vida de oração. Olha comigo aí, continuando o texto, nós vamos lá agora no versículo 8. Quando Moisés se dirigia à tenda, todo o povo levantava e ficava de pé à entrada da própria tenda, seguindo Moisés com os olhos até ele entrar. Por que a galera ficava olhando Moisés entrar na tenda? Porque quando você entra na tenda e começa a ter um relacionamento com Deus, uma consequência natural vai acontecer. Olha aí comigo no versículo 8. Versículo 9. Logo que Moisés entrava na tenda, o que acontecia? A coluna de nuvem baixava e ficava parada à entrada, enquanto o Senhor falava com Moisés. Na hora que Moisés entrava na tenda, a dona glória de Deus descia. E Moisés experimentava o poder de Deus. Se você começar a ter uma vida de oração pessoal, vai acontecer isso. Vai chegar um momento que você vai ter tanta intimidade com Deus, mas tanta intimidade com Deus, que na hora que você abrir o seu coração, Deus vai olhar para o seu coração e vai ver um coração tão sedento, mas tão desejoso dele, que ele vai derramar abundâncias de graça sobre a sua vida. Existem dois elementos na vida espiritual aonde você pode mais experimentar o poder do Espírito Santo. Um deles é a missão. Paulo VI fala que é na missão que o Espírito Santo mais age. Quer ver prodígios, milagres, sinais? Vai para a missão. Um outro lugar onde você vai experimentar a força, o poder de Deus agindo, é na sua oração pessoal. Então é na oração pessoal que a gente vai experimentar Deus falando. É na oração pessoal que Deus vai nos impulsionar. É na oração pessoal que tem dia que Deus vai constranger e você vai chorar por causa dos seus pecados.
É na oração pessoal que Deus vai te dar entendimento de coisas que você não conseguia compreender. É na oração pessoal que Deus vai te surpreender e você vai começar a viver o sobrenatural de Deus. Esses dias eu estava em adoração lá no cerco de Jericó e eu combinei com o Nilton e nós falamos, nós vamos ficar até não aguentar mais. E eu fiquei lá e o dia inteiro nós ficamos em oração até a madrugada. E eu lembro assim que o Senhor ficou quieto, calado. E de repente, na hora que eu estava desistindo de rezar, o Senhor falou só para mim, no meu coração. Eu entendi que era só para mim. Ele falou assim, olha, os olhos são a lâmpada do corpo. E eu, os olhos são a lâmpada do corpo, os olhos são a lâmpada do corpo. Comecei a acessar aqui o Google aqui. E aí veio Lucas 11:34, lembrei. A palavra de Deus fala isso. E aí eu peguei lá Lucas 11:34 para entender e falar, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser iluminado. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo vai ser enfermo. Ele vai ser um corpo impuro. E aí naquele momento eu comecei a olhar para a Eucaristia. E eu só olhava, não rezava, não falava nada. E eu comecei a falar para Jesus, Jesus, purifica, purifica, purifica. E eu fui rompendo algumas coisas que eu via, que era impureza, que era pecado, que não levava a glória de Deus para a minha vida. E aí eu comecei a purificar, purificar, contemplar os meus olhos. Mas eu não entendi o que Deus queria fazer. Quando nós voltamos do cerco, na quarta-feira, no dia seguinte, nós fomos na missão do presídio. Toda quarta-feira de manhã, nós vamos lá no presídio evangelizar. E aí eu não posso evangelizar as mulheres, só os homens. Mas nesse dia, só estava eu e mais uma missionária. Ela ficou de um lado, eu entrei no outro, terminei primeiro que ela. E aí eu vi aquele monte de detentas lá. E aí eu pedi pro guarda, falei para ele, eu posso falar com elas rapidinho? Você fica do meu lado, só vou pregar, porque não ia dar tempo, só tinha 2. Normalmente a gente vai em 4. Quando eu cheguei para pregar, elas só estão acostumadas a ouvir mulher. Uma mulher lá chegou assim, ó, me encarando assim. E aí veio as 5 atrás dela, todas jovens. Mas eu entendi que ela era a chefona da galera. E ela começou a olhar para mim, para tentar me intimidar, sendo irônica com a palavra de Deus. E ela olhava nos meus olhos, me encarando assim na cela. Na hora o Espírito Santo falou para mim, é um combate espiritual. O diabo quer impedir as pessoas, essas meninas, de ouvirem a palavra de Deus. Olha para ela. E eu comecei a olhar para ela e fui pregando, sem piscar, sem olhar na Bíblia. Eu fui olhando para ela e ela olhando para mim. De repente parece que ela ficou cega. Ela colocou a mão nos olhos assim, ela deu as costas, porque ela não conseguia mais olhar para mim. Ela sentou no chão e ela começou a chorar. A dona Glória de Deus entrou ali naquele lugar. Tinha 4, 5 mulheres a mais junto com elas. Todas começaram a chorar e pedir para Jesus: perdão, 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 perdão pelos meus pecados. E eu entendi que Deus queria purificar os meus olhos para aquele combate espiritual. Essas coisas só vão acontecer na sua vida se você decidir ter uma vida de oração pessoal. Se você começar a ter uma vida de oração pessoal, daqui a 6 meses, 1 ano, você vai começar a contar para mim os efeitos da sua entrega, do seu sacrifício. Você vai começar a perceber que a nuvem, o poder, a glória de Deus vai começar a descer na sua vida. E aí você pode escolher, porque nesse texto aqui fala que existiam 2 tipos de líderes. Olha comigo aí de novo, é até engraçado. Olha comigo aí novamente, lá no versículo 8, quando Moisés dirigia a tenda, todo o povo se levantava e cada um permanecia de pé na entrada da sua tenda e seguia Moisés com o olhar.
Quem que você quer ser na comunidade? Aquele que vai seguir aqueles que têm intimidade com Deus com o olhar? Nossa, como é que Deus usa a Jaine? Como é que Deus usa o Tatá? Olha lá, o cara tem cara de sergipano pregando lá na frente. Como é que o Deus está usando o cara? Você quer ser na sua comunidade aquele que vai ficar seguindo as pessoas com os olhos? Nossa, eu queria ter essa intimidade. Você quer ser a sua vida inteira um cristão 6 horas? Ô, 6 horas por mim? 6 horas por mim? 6 horas por mim? Aí tá todo mundo na comunidade, naquele fogo, naquele poder, né? Ontem eu parecia o Curupira na capela. Nós fizemos uma vigília ontem, das 23h45 até as 6 da manhã. A hora que tava dando às 6 horas da manhã, eu tava igual o Curupira na capela, andando pra lá e pra cá. Na hora que nós descemos, um amigo meu que queria dormir até mais tarde, ele ficou lá olhando a gente. Eu lembrei desse texto aqui, eu falei, meu Deus. Ele ficou olhando pra nós assim. Eu falei, por que você não veio? Ah, porque eu tinha que acordar cedo. Ah, vai te catar. Cara, quem que você quer ser na comunidade? Você quer ser o cara que as pessoas vão falar, ele tem unção. Cara, eu não vejo a hora de pregar, porque quando ele prega, eu não vejo a hora de administrar uma oração. Eu não vejo a hora, quando esse cara profetiza. Tem umas pessoas assim, quando olha pra gente, dá vontade de sair correndo, porque vai falar algum pecado da tua vida. Você quer ser essa pessoa que tem intimidade com Deus, ou você quer ser aquele cabeçudo o resto da sua vida, que fica lá, nossa, não acabou o grupo ainda, né? Aí sai no final, a paz de Jesus. Você quer ser a vida inteira esse cabeçudo? Então você precisa tomar uma decisão. Ou você vai ser aquele que segue as pessoas ungidas com os olhos, ou você vai ser essa pessoa ungida que as pessoas começarão a contemplar com os olhos. Então a escolha é sua. Moisés, ele tomou a decisão dele. Então ele armou a tenda dele. Ele montou a tenda dele. Ele escolheu um lugar. Ele decidiu todos os dias levantar para estar em intimidade com Deus. Ele experimentou a glória de Deus de uma tal maneira que o rosto dele ficava tão iluminado, mas tão transfigurado, que quando ele descia, ele tinha que colocar um véu no seu rosto, porque as pessoas olhavam para eles e ficavam cegas. Tamanha era a unção que ele experimentava. Ele tomou essa decisão. E porque ele tomou essa decisão, chegou um momento da vida dele que a própria comunidade começou a falar, ele é alguém extraordinário, porque ele se tornou amigo de Deus. Quero falar para você que Jesus não chamou você para outra coisa. Talvez até hoje você está tendo com Jesus um relacionamento de servo, de escravo. Você quer viver o propósito dele, mas você não consegue. Porque o pecado está diante dos teus olhos e você não experimenta poder de Deus para te libertar. Eu quero falar para você, o catecismo da Igreja Católica fala, é impossível que caia no pecado o homem que reza. Porque a oração torna o difícil fácil, o impossível possível. Então tudo pode acontecer pelo poder da oração. E aí o catecismo fala, nada se compara ao valor da oração. Se você entender isso a partir dessa noite, valeu a pena eu estar aqui, vindo de longe, para pregar essa mensagem para você. Quem aqui, de verdade, a partir de amanhã, quer começar a ter uma vida de oração pessoal para valer? Levanta a mão. Olha aí, comunidade. Depois vocês vão cobrar. Olha aí. Você vai ver uma coisa.
Tem dia que vai ser maravilhoso, mas tem dia que vai ser um combate. E qual é a oração que tem mais valor para Deus? É a oração que você faz no combate. Tem dia que Deus não vai falar nada, você não vai sentir nada, mas você precisa estar lá e ao ponto de falar para Deus assim: Deus, eu não estou aqui porque você tem algo para oferecer para mim, eu estou aqui porque você é o meu amigo. Eu vim aqui para ficar com você. E se a gente começar a rezar para valer na nossa oração pessoal, quando a gente chegar na comunidade, meu irmão, o poder de Deus vai manifestar de uma maneira que nós não vamos conseguir segurar. Então eu quero convidar você a fechar um pouquinho os teus olhos. Feche um pouquinho os seus olhos. Eu quero te fazer uma pergunta. Como que está a sua vida de oração pessoal? Talvez agora você deve estar pensando assim: que vergonha, nem oração pessoal eu tenho. Ou talvez você, líder, está à frente da comunidade, você deve estar pensando assim: nossa, como é que a minha oração pessoal está uma desgraça. E aí, se você começar a olhar para o seu coração, você vai perceber que quando você vai abandonando a vida de oração, você deixa de ser o jovem que tem intimidade e unção de Deus e passa a ser aquele que só contempla aqueles que têm intimidade com Deus com os olhos. Mas Jesus batizou você no Espírito Santo para mais. Essa é a proposta do Cristificar. A gente orar, a gente rezar, até ser transfigurado, até ser cristificado, até a nossa face ficar como a de Moisés, iluminado, nosso coração iluminado, as pessoas olharem para nós e começarem a ver a vida de Cristo. Até o momento que você um dia vai falar assim: eu não vivo, mas é Cristo que vive em mim. Porque agora Ele é o dono do meu coração, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Porque nele eu rompi com um pecado. Esse pecado que antes me escravizava. Eu quero profetizar na tua vida. Tem alguns jovens aqui, eu quero profetizar na tua vida. O Senhor Jesus hoje vai desamarrar você dessa corrente de pecado. E se você começar a ser fiel no pouco, começar a ter uma vida de oração pessoal diária, Ele fará muito mais. Ele fará muito mais e nunca mais você vai cair nesse pecado para a glória de Deus. Então agora é o momento de você entrar na tenda. E começa a falar para Jesus: eu quero ser teu amigo. Ô Senhor, eu quero ter intimidade. Eu quero subir no